Eu queria falar de uma música que eu vou ser honesto, eu gosto dela. Aquela música É Tudo Sobre Você, acho que o nome é esse, do Morada, né? E quando as pessoas vão fazer análise de música, normalmente elas partem para os aspectos bíblicos. Eu acho isso muito legal, mas não é o tipo de análise que eu quero fazer aqui. Eu quero fazer uma análise filosófica, talvez, porque assim, sempre pode ou não pode cantar essa música. É boa ou ruim. E eu não queria falar disso. Eu queria falar sobre você entende o que você canta? Se você usa, e muito provavelmente você ou vai ouvir ou vai cantar essa música em algum contexto aí próximo, porque tá todo mundo cantando essa música. Eu queria saber se você está entendendo o que você está cantando. E essa pergunta vai escavar um pouquinho a sua relação com o que você canta. A música fala de uma linguagem metafórica, ela fala em uma linguagem metafórica e ela fala de fatos bíblicos. Então, em certo sentido, ela pode ser entendida biblicamente, mas ela não está narrando os fatos. E a gente precisa fazer um certo exercício interpretativo. Você deve conhecer a música, tá? Ela fala de um monte e ela fala de que a gente deve subir o monte. Ela fala que uma relação com Deus, ela pede para Deus, Deus me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você. Ela está, obviamente, falando de Êxodo, né? Êxodo capítulo 20, onde Moisés sobe ao monte e o monte está pegando fogo e lá em cima tá um vulcão, tá um negócio cabuloso. É uma tempestade rolando e o povo fica com medo e diz para Moisés subir porque eles vão obedecer o que Deus falar. E Moisés é um intermediário entre Deus e o povo desde a saída do Egito, mas ali ele é um intermediário também da relação entre Deus e o povo, porque o povo não ouve a voz de Deus. O povo só ouve Deus através de Moisés. Ele escolhe um intermediário, escolhe um intercessor, digamos assim, mas não porque o povo está rebelde de costas para Deus, mas porque o povo está com medo. Não quer se aproximar de Deus, porque o espetáculo diante deles é assustador, de certa forma. E Moisés fala que Deus faz isso para poder haver temor no coração do povo. De fato houve temor, mas o temor transcendeu para medo, né? E esse medo foi impeditivo deles se aproximarem, reconhecerem a voz de Deus e conhecerem a voz de Deus. Numa linguagem metafórica, a gente está falando de quem não tem uma relação verdadeira com Deus e escolhe homens para ser seus intercessores entre Deus e eles, sendo que Deus derrubou as paredes de separação que havia entre nós e também as separações que havia entre nós e Ele. De modo que hoje nós podemos nos achegar a Deus por meio de Jesus Cristo. O véu que havia no Santo dos Santos foi rasgado. O véu que havia entre o Santo Lugar e o Santo dos Santos foi rasgado. E se você pensar bem, para aqueles que não gostam de linguagem metafórica e que ficam reclamando das músicas usarem de linguagens metafóricas, Deus usou de linguagem metafórica ao cortar o véu. Por quê? Ninguém podia se achegar a Deus de fato por meio daquele lugar porque havia seguranças. Não era só o véu o problema, havia toda uma estrutura religiosa que impediu o acesso àquele lugar. Quando Deus rompe, quem viu que o véu foi rasgado? Só quem podia chegar àquele lugar. E quem podia chegar àquele lugar? Só os que pertenciam à estrutura religiosa que tinha acesso àquele lugar. Só sacerdotes e, enfim, Deus usou um símbolo. Então, de certa forma, falar da montanha e tudo isso não é um problema em si mesmo. Pelo menos eu gosto de música que se apropria de linguagem metafórica. Porque é bonito o quanto a linguagem metafórica pode ampliar o nosso entendimento. A linguagem simbólica, ela tem a mensagem e ela consegue trazer muito mais do que uma mensagem objetiva. A mensagem simbólica, o fato de você usar a montanha como metáfora, o subir, né, atua de maneira como uma parábola, como Jesus atuava também. Existe o risco da gente se perder na metáfora e começar a olhar para a metáfora, ela somente esquecer do significado.
Mas isso aí é um erro que a gente comete com frequência em uma série de coisas na nossa vida, especialmente na nossa relação com Deus, né? A gente fica olhando para a metáfora e esquece do que ela quer dizer. E esse é o problema com essa música. Não com a música em si, mas com o uso que nós fazemos dela. Porque a gente fica, assim, chapado de cantar a tempestade é você, vento forte é você, chuva forte é você, e a gente quer subir no monte, diz que muitos desistiram, e você vai chegar lá e você vai fazer sua casa lá, apesar de que Jesus no monte da transfiguração falou para Pedro não fazer casa lá em cima, não fazer tenda lá em cima, a gente fica falando que quer fazer uma casa lá. E em certo sentido isso é muito legal, porque você está falando que você quer habitar na presença de Deus. O que concorda com o Salmo 27, que Davi diz que a vontade dele era morar para sempre na casa do Senhor. Isso não lhe foi concedido. Assim como não foi concedido para Pedro morar para sempre no topo do monte. Mas o desejo talvez seja algo bonito de se ver, de se expressar, de se manifestar. O ponto é que nós não nos comportamos como quem quer subir um monte. Nós queremos Moisés. Poucas pessoas querem conhecer a Deus de fato. Querem ouvir sua voz, querem viver na sua presença, porque Deus é terrível. A presença de Deus é um limitante gigante para o homem. Apesar de a gente se sentir muito amado por Ele, e de quando a gente está habitando a presença do Senhor, e eu estou falando aqui de presença, tá? É aquele momento de oração, aquele momento de culto, em que você sente a presença. Não é uma questão só de sentimento, é uma questão de convicção. Ela transcende o sentimento. Existe o sentimento, mas o sentimento pode ser enganoso. Mas existe a convicção, e a convicção é por fé, e por fé ela não é enganosa. Existe a convicção da presença que nos dá uma certeza muito especial. Só que essa presença, ela é limitante, porque ela não nos deixa viver nos nossos pecados. Ela não nos deixa viver nas metonímias que a gente tem de obtenção de prazer. Ela não nos deixa viver numa relação falsa com Deus, escolhendo quais aspectos dele a gente vai contemplar. Ou seja, a gente fala que a gente quer subir o monte, que a gente quer que o medo seja retirado, mas a gente não vive dessa forma. Não existe em nós o ensejo de obedecer a Deus e viver em sua presença, porque no fundo, a gente quer olhar para o cara subindo, a gente quer admirar o cara subindo e a gente quer ver o cara subindo fazendo um show pra gente. A gente quer que ele nos diga como é lá em cima. A gente se nutre das experiências dos outros, mas a gente não vai a Deus para conhecê-lo de fato. Porque ir a Deus para conhecê-lo de fato nada mais é do que ter uma vida de leitura da palavra e oração. E você pode dizer que isso parece muito seco e muito árido, mas não é verdade, porque a palavra é a maneira que Deus escolheu para se revelar. Deus escolheu a imagem para se revelar. A imagem de Deus primeiro estava no homem, em Adão, mas essa imagem foi corrompida pela queda. Depois, no segundo Adão, a imagem perfeita de Deus, Colossenses 1 nos diz que ele é a imagem do Deus invisível. A imagem perfeita de Deus está em Cristo. Mas de que maneira Cristo escolheu se revelar para nós? Primeiramente pela igreja. A igreja é a continuação do ministério de Jesus, então na igreja, nos irmãos, nós conhecemos a Deus. Mas de que maneira essa imagem de Deus é formada na igreja? Por meio do seu Espírito que age na palavra. A palavra é a descrição, ele é o limite além e aquém de como alguém se torna semelhante a Jesus. Fora da palavra não há uma manifestação e não há um ensino e não há um limite além, um limite aquém. Fora da palavra não há como saber como Deus é. Portanto, fora da palavra não dá para saber como é em cima do monte, e sem a palavra não há montanha. Obviamente a gente precisa da oração, porque por meio da oração o Espírito Santo nos faz entender todas as coisas. Então nós subimos a montanha e o que nós contemplamos lá se dá por meio da oração. Palavra e oração. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O Espírito Santo vos fará saber todas as coisas, mas ele vos fará saber aonde, meu Deus? Na palavra. Não é na nossa emoção vazia, não é na lombra, no sentimento louco que nos dá quando a gente tem uma injeção de emoção violenta. Pelo amor de Deus, eu não quero desprezar a relação com Deus que se dá nas nossas emoções. A gente ama estar na presença de Deus e a gente se move em emoções profundas de alegria, arrependimento, tristeza muitas vezes, de prazer
tudo isso acontece. O ambiente do culto é um ambiente que tudo isso acontece. A gente usa o integral do nosso ser. E eu quero falar sobre isso mais profundamente, mais pra frente. Mas o ponto é que a gente canta, eu quero subir no monte, mas a gente não tem uma vida de palavra e oração. E é engraçado como Deus escolheu a palavra para se manifestar para nós. Ele é a palavra. O João 1 diz que Jesus é a palavra, ele é o verbo vivo, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra ativa de Deus que transforma todas as coisas. É na palavra que nós conhecemos Jesus. Então se a gente canta que a gente quer subir um monte, que muitos desistiram, que eu vou fazer lá minha morada, não sei o que tal, você precisa de uma vida de leitura da palavra e da oração. Ficar fritando com a sua guitarra, eu amo fritar com a minha guitarra. Ficar cantando como um louco, eu amo cantar como um louco. E até se apropriar dessas músicas para fazer delas a sua oração, eu faço isso. Não é um problema em si mesmo. O problema é quando a gente é incoerente entre o nosso discurso e a nossa prática, porque aí a gente consegue cauterizar a nossa consciência e agir como se nós estivéssemos sendo transformados pela vida, pela presença de Deus. Porque nós estamos sentindo algo, a gente se comporta como se estivesse vivendo algo. E normalmente é só sentir algo, e quando esse tempo passa, a gente para de sentir. A transformação não aconteceu. Eu não quero desencorajar você a uma vida com Deus que use as suas emoções. Eu quero que você use as suas emoções ao máximo na sua relação com Deus. Ao máximo, que é o que eu tenho buscado. Eu tenho buscado uma vida intensa em tudo. Em que toda a minha razão, que toda a minha emoção, toda a minha mente, todo o meu coração é tomado por Deus. Em alguns momentos eu cometo erros, porque eu tendo mais a um lado, tendo mais a outro. Eles entram em conflito, mas tudo bem, desde que eu esteja vivendo no que a palavra diz e no que a oração me ajuda a entender. Dentro desse limite, eu sou feliz e tenho uma relação com Deus que satisfaz a mim e que eu percebo que o satisfaz também. E que transforma o meu caráter. Não é só o que eu canto, mas é se eu consigo viver o que eu canto. Não é parar de cantar, é começar a viver o que eu estou cantando. E o desafio de viver o que essa música especificamente fala do Morada, quando a gente para usar a nossa capacidade intelectual, a gente começa a entender as metáforas que ele coloca ali, não é fácil. É um desafio muito grande. E aí faz sentido você pedir para tirar o medo. Porque o entendimento vai te fazer ter um medo muito maior ainda de Deus, da pessoa de Deus, porque subir à presença de Deus é morrer. Ninguém vê Deus e fica vivo. Ninguém entende o Criador e fica vivo para contar a história. Nós estamos morrendo. Dia após dia, nós morremos por causa do Evangelho. Não só porque o Evangelho nos causa perseguições. Até agora essas perseguições não têm nos matado, mas porque a percepção de quem Jesus é extermina quem eu sou e me coloca nele. E eu desejo não ser eu, mas eu desejo ser ele. Subir a montanha é abandonar minha própria vida e viver por uma vida que não é minha, é dele. A pergunta que eu faço é, você quer subir um monte? Você vai precisar enfrentar os seus medos, especialmente os medos que tornam você quem você é. Você quer viver lá em cima? A face de Deus não é bela. É uma face terrível. O dia do Senhor é terrível. Bom, então é isso que eu queria falar sobre o medo, a montanha e a nossa incoerência. Logo eu volto com outros vídeos, se Deus quiser. Um abraço. Tchau. Deixa seus comentários aí. Eu gosto de ler, gosto muito de ler os comentários. Tchau, até o próximo vídeo.